Sexta-feira, hoje, dia 29 de maio, eu quero acolher você, meu irmão, minha irmã. Já estamos chegando no finalzinho do mês, praticamente, e eu quero lembrar, preparando os nossos corações para ouvir a palavra, este verso do Salmo 102. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, teu santo nome. Vamos ouvir com alegria e atenção a santa palavra. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Salmo. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação.
Amados e amadas de Deus, o amor, tantas vezes foi falada essa palavra nesse período pascal aqui, né? O amor é caminho que nos leva à salvação. É claro que nós falamos de um amor maiúsculo, de um amor que vem do coração de Deus e contagia o nosso coração. E é tão bonito, mais uma vez, ver a dinâmica de Jesus. No Santo Evangelho, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Pedro fica triste. Por que será que Jesus precisou perguntar 3 vezes para o Pedro se ele amava? Dá uma impressão de que o Pedro não o amava. Dá uma impressão de que Jesus foi redundante aqui, foi chato, precisava falar 3 vezes, basta uma vez. Não, tem todo um sentido bíblico, teológico, profundíssimo. Senhor, eu nunca te negarei. Pedro, olha o que você está falando. Não, eu darei a minha vida por ti. Pedro, quer saber de uma coisa? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. As 3 vezes nós vimos a negação de Pedro, é o humano de Pedro. Jesus reveste o Pedro de 3 perdão. Perdão da primeira falha, perdão da segunda falha, perdão da terceira falha. Quando Jesus pergunta se tu me amas e o Pedro diz que ama, é como se apagasse aquela primeira falha de Pedro, aquela primeira negação. A segunda da mesma forma, a terceira da mesma forma. Agora trouxe Pedro para a altura que ele merece estar, porque Deus é amor e misericórdia. E colocando ele à altura que ele gostaria de estar, Jesus confia o rebanho. É por isso que nós não entendemos certos mistérios e certos sacramentos da igreja. Ah, eu não me confesso para padre, é um comedor de feijão igual eu? É verdade, comedor de feijão igual você. Eu diria mais, um pecador também igual você, muito parecido. Mas Deus deixou e é Ele que faz a graça. Tem gente que diz, padre, mas eu me confesso lá debaixo de um pé de árvore, lá no pasto, no mato. Tá bom. A árvore tem boca, tem sentimento, tem coração, tem inteligência. A árvore tem um ministério, a árvore pode falar em nome de. Jesus deixa a igreja nas mãos de Pedro porque sabe que o Espírito que ele vai dar e Pedro vai acolher vai conduzir os passos da igreja. Deus deixa a igreja nas mãos do Papa Francisco hoje, porque o Espírito Santo de Deus vai estar a conduzir a igreja. Ou você ainda tem dúvida e pensa que tudo isso acontece pelo humano? Nossa, que fortaleza que nós somos, hein? Mas o Espírito Santo de Deus a conduz. Então Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele ama e resgata aquele coração para ali deixar a semente do amor e confiar a grande missão de conduzir a igreja de Cristo entre nós. O amor. Que o amor de Deus recaia sobre você, meu irmão, minha irmã, grandemente, te levando a amar sempre. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, dia 30.